Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade, então, ao nosso conteúdo. A gente vem falando sobre cinema e hoje a gente vai fazer uma relação, né? Linkar essa questão do cinema e da internet. Primeiro, né, para a gente relembrar, a gente já falou muito sobre a questão, falamos sobre a origem do cinema, né? Sobre como surgiu, os primeiros ali cineastas. Mas falamos também sobre a questão dos bastidores, né? Falamos ali sobre os profissionais, né, dos bastidores do cinema. Falamos sobre as técnicas, né, que são utilizadas, alguns elementos ali que fazem parte, né, dessa questão dos bastidores do cinema para se produzir, né, um filme, o que precisa ter, as etapas, né, que são feitas. A gente falou um pouco sobre essas questões, né? Falamos sobre os equipamentos, as técnicas, né? Falamos ali sobre enquadramento, sobre storyboard, essas coisas. Falamos ali, né, sobre os equipamentos que são utilizados, as câmeras, enfim. Como eu falei na aula de hoje, a gente vai relacionar, né, falando mais sobre as questões mais atuais, mas relacionar essa questão do cinema, a história do cinema e a internet. Então, para começar, na verdade, eu vou falar um pouco ali sobre a origem, né, sobre onde a gente pode... A primeira relação, né, que a gente pode fazer entre cinema e a questão da internet. Eu vou falar sobre uma atriz, né, que é a Heidi Lamar. A Heidi Lamar, ela era uma atriz, mas ela também era inventora e cientista. E ela teve ali o seu auge ali por volta da década de 40, ali, mais ou menos. E foi nesse período também que ela se destacou ali como inventora. Bom, mas como, né, que ela como que ela se relacionou, né, com essa questão da ciência e tudo mais? Ela era casada com um empresário ali, um inventor que trabalhava com questões bélicas, né, com as questões das armas. Ele até auxiliava ali durante o nazismo os nazistas. Então, e ele era um relacionamento abusivo para ela. Então, além de discordar ali das coisas que ele fazia, também tinha essa questão do relacionamento, né, que ele prendia muito ela, era até agressivo e tal. Então, ela buscou ali uma forma de fugir desse relacionamento. Ela foge e nos Estados Unidos ela consegue um contrato como atriz com o estúdio MGM, que foi o que garantiu a ela ali uma carreira, né, em Hollywood. Ela consegue esse contrato, ela faz ali de uma forma que ela consiga, né, receber um pagamento justo que a permitia ali ter outros hobbies, né, outros interesses, que não tomava ali, que dava uma estabilidade para ela, né? O contrato que ela conseguiu ali, que ela foi atrás de conseguir, que ela exigiu, né? Era algo ali que dava uma certa estabilidade para ela. Quando ela fugiu também desse casamento, né, que ela vinha, ela trouxe ali as joias dela, né? Ela armou uma forma ali, né? Dizem que ela usou durante uma festa todas as joias que ela tinha para poder ser o dia ali que ela ia dar o jeito dela de fugir daquele relacionamento abusivo e poder recomeçar a vida dela. Então ela se defende, né? Arruma essa forma de recomeçar, né? Consegue esse contrato ali como atriz para continuar o trabalho dela, né? E ela utiliza ali, né, essa forma essa estabilidade que ela tem também para continuar se interessando ali, desenvolvendo os outros interesses que ela tinha, né? Como ela foi casada com esse homem que trabalhava, né, com essa questão bélica, com a questão das armas, ele era um cientista, ele era um inventor, ela tinha esses interesses também, né? E ela foi desenvolvendo, né, continua interessada nesses assuntos. E aí foi por isso que ela tem essa ligação com a questão da internet. A gente vai chegar lá, ó. Ela tem uma ideia durante esse período da guerra, né, que se tinha ali, do nazismo e tudo mais, ela acaba tendo uma ideia que
que foi o que fez com que os torpedos, né, que eram utilizados na guerra tivessem uma precisão mais exata, porque eles eram lançados, mas tinha ali como era através de ondas de rádio, não sei explicar muito bem, né, porque não é a minha área, mas era ali de uma forma que o inimigo ele tinha como... Ela estava auxiliando os Estados Unidos, já no caso, né, contra a Alemanha, e a forma como era feita, o inimigo tinha como interceptar, né, e mudar ali o destino, né, daquele torpedo que estava sendo mandado. E recentemente, no caso, na época, né, naquela época em que a Hyde tem essa ideia, havia tido ali um torpedo que havia sido redirecionado e que acabou matando ali crianças até. Então ela estava com isso na cabeça dela, né, essa questão. Ela estava impressionada, impactada com essa história, e ela acaba tendo ali uma ideia. Dizem que foi enquanto ela estava numa apresentação musical, em que ela estava alternando, né, cantando com um colega dela, e eles estavam alternando entre um e outro durante a música, e ela pensou, né, ali de uma forma de fazer uma alternância dos sinais do torpedo, né, que mandavam, que assim tornava esses sinais, né, mais seguros, né, menos fáceis ali de serem invadidos ali e redirecionados pelo inimigo, né, pelo outro lado. Então ela cria esse que foi chamado ali, né, tem a ideia desse chamado sistema de alternância de sinal de rádio, que é o que mais tarde vai dar origem ali, né, ao sistema utilizado na telefonia celular e também no Wi-Fi. Então essa é a primeira relação ali que a gente vai ter entre a questão do cinema, né, e a questão da internet. Ela teve ali, né, foi de certa forma apagada ali da história, né, essa questão essa questão da história dela ser mais conhecida se deve muito também à internet. Teve um filme recentemente, né, há pouco tempo, que contava a história dela, porque apesar do governo, né, e da Marinha ter aceitado ali aquela ideia, ter implementado imediatamente a ideia da Hyde, eles não tinham muito esse interesse, né, em valorizar uma ideia que foi dada por uma mulher. Isso não era algo que se agradava muito eles naquela época. E essa questão, assim, né, de ser algo... a internet, as pessoas trazem de volta essa questão, né, essa discussão de falar, olha, o sistema que a gente utiliza hoje em dia para usar o Wi-Fi, por exemplo, foi criada ali na sua origem por uma mulher. E isso por uma mulher que tinha essa ligação com o cinema também, que é algo muito... que era muito mal visto, às vezes, por muitas pessoas na época. Porque era como se a pessoa só pudesse se interessar por um assunto, né? Por uma área. E assim, mais tarde, essa ideia da Hyde, ela serviu ali como essa forma de se criar o Wi-Fi, de se criar também, de se democratizar, né, a internet. E através da internet também a gente tem um acesso mais fácil a essa questão da arte do vídeo, né, a arte do cinema, de fato. Com a criação do YouTube, por exemplo, que desde 2005, ele é criado em 2005 ali como uma plataforma em que as pessoas podem, né, compartilhar ali de uma forma mais fácil vídeos que são criados originalmente. Então, o desenvolvimento tecnológico, essa questão dos smartphones e também das redes sociais, ela traz um acesso maior, né, a essa questão da produção de vídeo. A gente tem um acesso completamente diferente, né, muito mais próximo do que se tinha lá no começo do cinema a assistir filmes, mas também a questão de se produzir, né? Essa questão da internet, da tecnologia, dos celulares, ele traz essa questão esse acesso maior, essa facilidade maior, né, para quem tem acesso a essa tecnologia, de se produzir e aprender mais sobre essas questões. E a gente vai ter ali, né, redes sociais, né, como o Instagram e recentemente também, né, o TikTok, que virou ali uma febre, que passam a permitir ali, né, uma forma mais fácil, né, de se produzir vídeos e de se ter acesso também a vídeos que são criados assim com diversos conteúdos, né, com diversos objetivos também.
A gente pode até fazer uma relação com o que a gente estudou no começo ali das nossas aulas, quando a gente estava falando sobre a origem, em que o cinema ele tinha essa função de ser ali um registro do cotidiano, de coisas banais do cotidiano. E é algo que é muito comum, assim, nas redes sociais, especialmente como, por exemplo, nos stories do Instagram, pessoas ali compartilhando coisas banais ali do seu cotidiano, né? Meio que traz essa função ali, não do cinema em si, mas dessa questão da produção de vídeo. Ela tem essa relação ainda com essa questão do cotidiano, com a questão das coisas mais banais, mas também existem projetos que vão se utilizar dessa questão das redes sociais para criar algo mais voltado para a arte, né? Algo mais artístico. Tem as questões, né, mais informativas, os canais de discussão, de debate, questões sociais que foram sendo levantadas, sendo discutidas e tratadas ali através de projetos, né? E através das redes sociais também. Isso é tudo muito debatido, né? Muito trazido também até que ponto, né? Que a gente que traz um debate saudável ou traz uma discussão ou incentiva um discurso de ódio, mas a gente vai ter também essa relação com a questão da arte, né, de várias formas, né, algo ser ali uma forma de artistas se divulgarem também. E aí, com relação a essa questão mais do cinema, né, que é o que a gente está tratando, eu trago 2 exemplos aqui de projetos que unem, né, essa questão das redes sociais, da internet e da arte do vídeo, né, da arte do cinema. A primeira delas é o TIFF versus Instagram, que é um projeto, né, é uma extensão do festival de cinema que tem em Toronto, em que ele faz, como se fosse uma versão online do festival, né, que já acontece acho que desde 2016, se eu não me engano. Eu pesquisei sobre eles, né, porque eu tava fazendo minha monografia em 2017. Então, se eu não me engano, é desde 2016 que eles fazem esse projeto, né, em parceria com o Instagram. Foi até na época uma forma de divulgar uma função que até então era nova no Instagram, que era de gravar vídeos de 1 minuto, de postar, né, vídeos de 1 minuto, porque até então o Instagram ele só deixava você botar fotos e vídeos de 15 segundos. E aí eles aumentaram, né, para 1 minuto e fizeram ali várias ações para divulgar. Uma delas foi essa parceria com o Festival de Toronto, criando essa questão ali, esse festival, né, essa extensão do festival que acontecia online, em que artistas criavam ali vídeos de 1 minuto, curtas-metragens, né, de 1 minuto, e que eram compartilhados ali durante o período, foram selecionados e depois compartilhados ali durante esse período acho que 1 mês antes do festival presencial, né, do festival oficial de Toronto. Eles fizeram esse festival online ali apenas com curtas-metragens de 1 minuto postados no Instagram. Outro exemplo que eu trago para vocês é inclusive baseado no que eu estava pesquisando, né, sobre a história da Hedy Lamarr. Um vídeo que eu fiz, né, que eu usei ali como base para fazer pesquisa, foi um vídeo do canal Meteoro Brasil que falava sobre essa história da Hedy Lamarr. E no final do vídeo também eles estavam anunciando que iam fazer, né, iam começar uma mostra de curtas, mostra Meteoro de curtas, que ia ser promovida, né, ali no canal Meteoro Brasil do YouTube. E que tem ali como proposta, né, lançar mensalmente, né, durante a quarentena, né, todo mês, curtas, né, brasileiros, uma forma ali de melhorar, né, o acesso, né, de divulgar o trabalho desses diretores que trabalham com curta-metragem, né, esse trabalho do cinema brasileiro, né, a questão de divulgar também a questão do cinema nacional, da arte nacional. Então, eles vão trazer eles têm postado, né, todo mês
filmes, né, que fazem parte dessa amostra, né, que foram selecionados ali para participar dessa amostra de curtas lá no canal do Meteoro Brasil. Então aí é mais um exemplo, né? Durante a quarentena tiveram muitos projetos, muitos exemplos que a gente pode trazer aqui que relacionam, né, essa questão da internet, até por motivos, né, de que não se está podendo ter cinema e tal. Então a gente vai ter muito essa questão do desenvolvimento, né, de projetos ali que utilizam a internet para criar, né, para produzir vídeo, para produzir coisas, produzir coisas relacionadas, né, à arte. E para encerrar, eu trago também a questão do serviço de streaming. Essa forma, né, como a gente acessa os filmes, as séries, ela foi se modificando, né, com questão da internet e tudo mais. A gente vai tendo desenvolvimento da tecnologia e da internet que vão afetar ali em como que os filmes são produzidos e também como que eles são distribuídos. Já houve, né, até uma questão de se questionar de se isso seria uma forma de acabar com o cinema, mas isso aconteceu também quando se teve ali a invenção da televisão e do DVD, mas isso não até hoje ainda não acabou ali com a questão do cinema, né, porque são experiências diferentes. Mas a gente tem, né, essas outras formas ali de se ter acesso a essas produções, né, de cinema e de se produzir também. Lembrando que ali com o passar do tempo, né, os serviços de streaming eles foram ganhando cada vez mais essa popularidade, sendo cada vez mais popular. E além de distribuir apenas dos filmes, né, e séries como se era antes, passaram também a fazer, né, o serviço acabou com a questão da locadora, por exemplo, mas não com as questões de cinema, né? Como eu falei, só uma outra forma de se ver, né? É uma outra forma de se ter essa experiência com os filmes. E eles passaram a produzir também, ter as próprias produções, né? As produções da Netflix agora têm uma grande proporção ao ponto de chegarem a participar do Oscar, por exemplo, e ser algo que não é mais, não causa mais estranhamento, né? É algo ali que foi inovador, que foi novo, assim, de se fazer. Um estúdio, né, de não ser, assim, uma produção feita por um grande estúdio renomado de cinema e estar participando do Oscar, mas a gente começou a ver ali essa valorização e essa qualidade de formas, dessas novas formas, né, de se produzir cinema, de se produzir o audiovisual. Bom, eu vou encerrando por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade aos nossos estudos. E, como sempre, né, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e a gente se vê na próxima aula.